tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 3 de março de 2015. É uma terça-feira. O nosso verbete é de número 3.315. Ele tem 5 páginas, 49 logias e 10 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a opção pelo loco interno da holomaturologia, da professora Helena Schneid, que é graduada em Letras, brasileira, natural de Pelotas, Rio Grande do Sul, domiciliada em Mato Grosso do Sul, não é isso? Qual é a cidade exatamente? Maracaju. Maracaju, Mato Grosso do Sul. E ela é voluntária da Conscienciologia desde 2010, tenepsista desde janeiro de 2012. A opção pelo loco interno é o posicionamento de Aconsim, homem ou mulher, por meio das autopesquisas, autovivências e autoenfrentamentos, assumir a responsabilidade pelas próprias ações, quer sejam conquistas exitosas ou fracassos, objetivando a holomaturidade propulsora da evolução pessoal. Aqui na pensenologia, o holopensene pessoal dá lisura quanto à assunção da autoevolução. O holopensene dá autorreeducação responsável. O holopensene dá autodeterminação. O holopensene dá autolealdade intermissiva. Na fatologia, o exercício do livre-arbítrio, a autoconsciência evolutiva motivando autoenfrentamentos e novos comportamentos. O ato de Aconsim assumir a responsabilidade perante os fatos e atos nos quais está envolvida. A constante checagem da intencionalidade, a sincera vontade de ser melhor, o passo inicial de pensar primeiro no compassageiro evolutivo. O ato de abrir mão dos negocinhos anticosmoéticos, o fim dos ganhos secundários, a nova compreensão sobre o aproveitamento da vida a partir dos referenciais internos. E aqui na parafatologia, a decisão de deixar de ser consim energívora, a substituição do comportamento vampirizador energético pelo pró-evolutivo autorresponsável. O ato de despertar para o entrosamento com a multidimensionalidade. O desassombro e a perseverança quanto à projetabilidade lúcida. A priorização das vivências parapsíquicas. A qualificação do ciclo multiexistencial pessoal. Agora aqui na argumentologia nós temos aí dois parágrafos, né, mais específicos. Um sobre a autocoerenciologia, outro sobre a autorrenovação. E na acabativa, na remissiologia, nós destacamos antagonismo, loco interno, loco externo, autoincorruptibilidade, binômio, autocognição, responsabilidade, lei do maior esforço, mega responsabilidade. E na frase enfática, deixar de atribuir a si direitos, poderes ou privilégios é requisito cosmoético para a vivência da opção pelo loco interno e pelo posicionamento autocoerente em prol da assistencialidade. Na questionologia, você já identificou as incoerências do próprio comportamento? Qual o nível real da assunção e a administração das autorresponsabilidades? Na bibliografia específica, nós destacamos, então, temos 7 fontes bibliográficas. Agora vamos à nossa mega análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professora Ana Maria Rocha, professora Marilene Raganin e Socorro Frazão. Lisura, preferência, autenticidade, posicionamento, responsabilidade. Teática, intenção, maturidade, autocognição, autocoerência. Autoconsciência, intencionalidade, autojustificativa, cosmoeticologia, autocriticologia. Autopriorologia, autovoliciologia, holomaturologia, autodeterminologia,
autodiscernimentologia. Agora, professora Helena, a gente já tem aqui várias perguntas. Antes disso, eu queria que você comentasse. Como é que você teve a ideia desse verbete? O que motivou você a pensar sobre isso, refletir, propor o verbete e publicar? Primeiro, boa tarde a todos e quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e todo o apoio da Enciclosapiens, que esse verbete também foi realizado no programa Verbetografia pelo EAD, e o apoio, a ajuda, a colaboração sempre incansável. Então, quero reforçar o agradecimento de toda a equipe física e extrafísica, né? Por parte da equipe intrafísica, nós agradecemos também. E eu tenho certeza que os amparadores extrafísicos também. E também quero dizer que a opção pelo Locke... Eu não sou psicóloga, né? Peguei emprestado a expressão Locke interno da psicologia e trouxe para o viés da conscienciologia. Então, longe de mim, não tenho essa qualificação, né? Então, a ideia do opção pelo Locke interno foi... Eu enviei, o ano passado, proposta de título e foi recusado. Então, no primeiro momento, e quando eu vi aquela recusa, eu fiquei parada na frente da tela do computador e pensando o que eu ia fazer. Nossa, agora tem que achar outro título, que foi como aconteceu no verbete de ontem. E na hora eu percebi que aquela manifestação minha estava sendo diferente da costumeira do meu temperamento, e me veio a ideia, e eu entendi que eu já vinha, eu estava conseguindo me reformular e melhorar, porque eu assumi, bom, não deu certo, então eu tenho que, a responsabilidade é minha de procurar uma outra maneira, um outro título eu não transferi, não fiquei me vitimizando, por que não aceitaram, a responsabilidade, não me achei dona da razão e fui dar um jeito. Então eu percebi que ali eu já estava, era manifestação de eu estar assumindo o que eu tinha que fazer da melhor maneira e não impondo a minha maneira de, né? Foi dessa forma. Aí enviei o título, enviei os dois, o que eu apresentei ontem e esse de hoje, e para minha surpresa os dois foram aceitos e aí eu, né, interessante. Segui. Boa essa história. A gente, às vezes, não tem noção, né, do impacto, da reação que pode ter um ato que a gente participa, uma ação, ou, né, no caso aí eu estou comentando sobre a questão do título, né? É claro que a aprovação dos títulos para a enciclopédia, a aprovação final é do professor Valdo. Certo. Mas tem uma equipe que trabalha, que faz análise e tudo. Então é interessante esse feedback, enfim. E rica a história. É importante, porque faz a gente refletir claro, com certeza. Porque nem tudo é como a gente quer que seja. Então, exatamente. Tem que ver pelo melhor e o que é necessário. Né? E essa especialidade que você focou o verbete, eu penso que ficou muito bem apropriada, porque justamente é uma questão de maturidade, né? De trazer para você a responsabilidade. E de transformar e de fazer e atender, olhar o outro e ter aquela tranquilidade íntima, né? Bem bacana, muito bom. Agora, vamos lá. Então, na pensinologia, Helena, na página 8 aqui, na primeira linha, ele pergunta como manter nosso holopensene pessoal da lisura quanto à assunção da autoevolução em meio a tantas pressões intra- e extrafísicas. Eu passo por isso também, né? Eu não moro em Foz, então eu até entendo o que você pergunta. O que eu penso é que a partir do momento que você identifica o que você quer e você se propõe a estar melhor, você decide
realmente, e para isso você tem que buscar mecanismos para isso. E no meu caso, eu busco muita atenção no trabalho energético, que ajuda bastante, e você qualificar, estar muito atento ao que você pensa e buscar. Eu uso muito a questão mental somática, eu procuro estar sempre lendo, não deixar a mente desocupada, ociosa, na medida que é possível, né? Mas aonde eu ver, para não dar brecha, né? Essa eu acho que eu penso que seja uma maneira. É ótimo. E na fatologia, na página 8, 8ª linha, você poderia falar sobre a clareza quanto aos ônus e aos bônus das escolhas pessoais? Você tem que ter a clareza do que você quer. Se você quer assumir a sua maturidade, se você quer se qualificar e saber que toda escolha, todo posicionamento, ele vai agradar e vai desagradar. E se a intenção é cosmoética, se a intenção é evolutiva, você vai saber enfrentar e bancar, e vai ter condição de bancar as escolhas que você vai fazer. E nem sempre são fáceis, mas se a gente está definido, a gente tem que ter a cosmoética e a coerência íntima. Até porque aqui na citaciologia você fala da frase, né, que se não decidires, ou alguém decidirá por ti. Sim, sem dúvidas. Quem não pensa é pensado, né? Quem não decide, alguém vai, seja com sim, com ciex, alguém vai. Quem não assume o seu posicionamento, permite que alguém faça, né? É isso mesmo. Obrigada. E é a coisa mais comum do que a gente pensa, né? Por exemplo, ao longo do verbete, você propõe essa questão da pessoa ter lucidez, ter autoconsciência para os momentos, para as vivências, né? Para o dia a dia. E justamente se tornar mais ativo, em relação às atividades em geral. Exatamente. E perceber que é muito sutil a gente se deixar engolir. Então tem que estar sempre muito atento ao que realmente o que é a minha responsabilidade íntima, e fazer o enfrentamento e buscar de forma verdadeira, né? Agora, na fatologia também, na 3ª linha agora, de baixo para cima, quais dicas para otimizarmos o ato de dar o basta para a zona de conforto? Aí entra muito, principalmente, fundamentalmente, a cosmoética e aquela questão assim, aquela vergonha na cara que a gente, aquela exaustão de não querer mais estar repetindo, assumir, porque a gente às vezes reconhece o erro e passa a mão no próprio erro. Eu sou assim e não consigo superar. Não, enfrentar, não quero mais e abrir mão de qualquer zona de conforto e ser cirúrgico, abandonar mesmo aquilo que não é mais necessário, aquelas repetições, aqueles vícios que não são evolutivos. Helena, parabéns pelo seu verbete. Obrigada. A minha pergunta é na página 8, né, em fatologia, aqui na 10ª linha, ou na 6ª linha de cima para baixo, eu queria que você falasse mais sobre a extração do melhor, principalmente em situação de fracasso e frustração, né? Porque o seu verbete, você fala assim também que a gente deve assumir responsabilidade, tanto pelas conquistas exitosas como pelos fracassos também. Sim. Sabemos que nossa vida nem sempre, né, é só de vitórias, né? Também é de fracassos. Uhum. Na sua vivência pessoal, você colocou isso, né? Você poderia exemplificar? Sim. A gente identificar o erro,
porque o êxito ele é fácil de ser identificado e ser comemorado. Agora, você perceber aquilo que você não teve sucesso, você identificar, você buscar qual era o seu momento daquele que você estava vivenciando, por que as coisas se encaminharam daquele jeito, fazer a reflexão, o levantamento e a reflexão do que não, por que não deu certo, fazer a avaliação e aproveitar o erro e transformar aquele erro como um caminho de você fazer diferente, você fazer o contrário para você fazer os seus acertos, as suas renovações. Eu vou te dar um exemplo, assim, bem simples. Eu sou voluntária da Conscius e estou na monitoria do EAD, do Conscienciograma. E a gente tem algumas atividades, a gente envia por e-mail material semanal para os alunos, para eles fazerem ampliar a autopesquisa. E semana retrasada, que era a minha função da semana, eu mandei o e-mail, mas eu não mandei os anexos. Eu mandei os e-mails, conversei com passei as orientações, mas os anexos eu não enviei. Eu não tive aquela atenção, eu falhei com eles, né? E aí dois alunos retornaram dizendo: cadê? Como que eu vou estudar se você me diz para estudar, para ler e não me manda o material? A hora que eu olhei aquilo, eu vi, puxa, falhei, né? Faltou o detalhismo, aí fiz todo o levantamento, me faltou atenção, detalhismo, exaustividade no que eu estava fazendo. Então, no primeiro momento, dá aquela sensação de vergonha, da gente se vitimizar. O que eu fiz? Eu na hora corrigi, e eu ainda peguei uma pensata do professor Valdo, de detalhismo, escrevi e assumi, mostrei para eles: olha, faltou da minha parte detalhismo, então agora segue o anexo, vamos estudar. Então eu transformei eu me corrigi, utilizei o que eu estava fazendo, o meu engano, meu erro, para assim, uma maneira bem simples de exemplificar. Não sei se te respondi. Mais complexo, né? A questão do temperamento e personalidade. Sim. Como que você vê isso? Você já passou por alguma situação que você teve que mudar os seus pensenes? Sim, a todo momento, a todo momento. A questão de temperamento, de procedimento, de ansiedade, momentos assim de egoísmo mesmo, de perceber na hora que eu estou invadindo, que eu estou só pensando em mim, e identificar e no momento já retroceder e até se tiver que me desculpar, mas na hora, e fico bem atenta, tá? Isso aí é atenção, porque as sutilezas são... Tá? Tudo bem? Agora, professora Helena, na pensenologia, página 8, última linha, você poderia falar sobre o holopensene da autolealdade intermissiva? Sim, aqui é nós sermos cosmoéticos conosco mesmo e não ficarmos desperdiçando, assumir os trafores e não desperdiçarmos as oportunidades de fazer o nosso melhor dentro daquilo que a gente tem possibilidade de fazer, não perder o momento da assistência, de cumprir o nosso melhor por acomodação. Às vezes a gente posterga um pouco e fica se dando desculpas, e com esse momento que a gente começa a ser perdoador consigo mesmo, a gente não está cumprindo, a gente está queimando a etapa de cumprir um caminho de proexis e de aquilo que foi combinado, que foi... porque se aceitou alguma coisa, se combinou, a gente se predispôs a alguma coisa, e agora chega aqui
e quer descansar. Então tem aquela clareza aqui. Ninguém veio a passeio. Ninguém veio de férias. Ninguém veio de férias. Não perder esse pensamento, né? Você sabe que essa pergunta me remeteu à fala do professor Valdo hoje de manhã na mini tertúlia? Sim. Não sei, você estava presente, né? Mas para quem não estava, e aos teletertulianos principalmente, ele comentou que desde ontem a equipe do Transmentor veio aqui, está em visita, né? De vez em quando eles fazem isso. E é interessante que justamente ele comentou a questão do acompanhamento de intermissivistas, visitantes, não é? E claro, e a gente aqui, obviamente, de cobaia nessa história toda. Então, é muito interessante a gente pensar nessa nossa responsabilidade, né? E aí isso tem muita relação com essa questão que você colocou, dessa autolealdade, né? Como é que está a minha autolealdade intermissiva? Eu vou passar vergonha perante um visitante, um paraturista intermissivista atual, né? Então, é bem importante a gente pensar nisso. E não esquecer, né? Exatamente. Ter bem claro. A questão é a manutenção, né, Helena? Agora, vamos lá. Página 8 também, fatologia. Nona linha, você poderia aprofundar a libertação do autocontrole aprisionador e, a seguir, a exposição corajosa no fortalecimento das autoescolhas? Então, a libertação do autocontrole aprisionador, eu penso que seja a própria pessoa, quando é controladora, ela está aprisionada nela mesma, porque ela está tão centrada em controlar tudo e a todos, que o desgaste energético e todo o incômodo, que ela acha que controlando ela está uma que ninguém controla ninguém, nada se, né? E a partir do momento que a gente da autopesquisa, que a gente se percebe, entende que isso não tem valor e que ninguém controla ninguém, você se libera para você fazer o seu melhor e para você fazer o que tem que fazer e não insistindo naquilo que não tem necessidade. Então, eu falo por experiência, que eu sempre tive esse temperamento, e quando eu entendi isso, foi assim, como se desse aquela relaxada. Agora vou seguir em frente, vou deixar de ser assediadora das outras pessoas, né? E a exposição corajosa no fortalecimento das autoescolhas é quanto mais a gente o exemplo é a própria escrita do verbete. Você se expõe e isso fortalece o que você está buscando. Todo momento que você está se expondo dentro daquilo que você acredita e você tem como meta, você fortalece o seu empreendimento, a sua continuidade. Uma coisa já vai chamando a outra. A outra, né? A questão do exemplarismo aqui também. Sim, né? também. Posso aprofundar um pouquinho nessa questão? Por favor. Essa da questão da libertação do autocontrole aprisionador, né? Você falou assim que quando a pessoa tem um autocontrole, né, ela tem um desgaste muito grande energético. Sim. Aprofundando mais na questão do que a gente trabalha com a bioenergias, né? Sim. De professor, aluno, né, de controlar energeticamente o ambiente ou da pré-aula, né? Como é que fica nesse caso? Não. Assim, nessa questão assim, porque a gente trabalha muito com a energia para não ter interfusão de outras consciências, né, extrafísicas. Mas aí, no caso, ela está falando do autocontrole aprisionador. Né? É aquele controle de querer manipular as pessoas. Negativo. De querer ter as pessoas sob a rédea. Exatamente. Que elas se comportem e você conduzir como você, dentro da sua expectativa. Aí, no seu caso, é de outra forma. Aí é dentro de um trabalho. Desgaste energético, eu fiz um link, né? Não. É o desgaste de ficar querendo se controlar as pessoas. Exatamente. Entendi. Obrigado. Vamos lá? Você quer perguntar? Obrigada. Oi. Parabéns aí pelo verbete.
Gostaria de perguntar, em fatologia, a 7ª linha de baixo para cima, a autoparalisação enquanto sinal de advertência frente à sutileza do escapismo. Uma vivência sua, porque eu percebo muito que às vezes a gente fica paralisado e, na verdade, não é bem escapismo, né? Às vezes é algo de falta de conhecimento, uma insegurança naquele momento para uma ação. Foi dessa linha que você fez? Aqui a autoparalisação, no meu caso, é quando começa a ver a postergação, dá aquele impacto numa situação, no momento, você, em vez de enfrentar, até para buscar uma resolução, dá aquela paralisação, começa a postergar, a arrumar própria desculpa, né? E não ir buscar uma solução, seja até quando a gente não tenha a possibilidade de identificar o que precisa ser feito, não existe nem a busca, nem a possibilidade. A hora que começo, no meu caso, a querer achar desculpa e a postergar, mesmo que seja assim a forma mais sutil, ali eu já sei que já está havendo ali já é um sinal que eu começo a escapar de mim mesma, que eu estou querendo jogar para baixo do tapete alguma responsabilidade que eu realmente tenha que assumir. Quando eu começo a ficar meio querendo me confundir, eu já sei que eu estou querendo escapar, né? E até o fato de você não saber, eu posso não saber, mas eu posso me dispor a buscar até uma ajuda, uma conversa, uma maneira de estudar. Foi nesse sentido. Não sei se é como se fosse para você um sinal aí, uma questão aí de profilaxia. Sim. Se causou uma autoparalisação, você já vai ficar mais atenta para ver se não está escapando. Perfeito. Se não é uma fuga mesmo. Tá. Se é por falta de conhecimento, aí eu tenho que me mexer e procurar. Se não por que é e do que eu estou fugindo. É bem isso. Tá, né? Perfeito. Obrigada. Obrigada. Questão da esquiva, né? Sim, também. Perfeito. Agora, na Principiologia, página 9, primeira linha. Você poderia relacionar o princípio do autodesassédio com o tema do verbete? O autodesassédio é o grande... Muita relação, né? Total. É você... a partir do momento que você... resolve tomar conta de você, assumir as suas responsabilidades, você já começa a pensar, a ampliar seu pensamento e querer abrir mão de tudo que a gente transfere para o outro, a gente fica assediando. Então, o autodesassédio, tudo e assumir responsabilidade começa intimamente. Então, o autodesassédio é fundamental para o posicionamento, a opção pelo lock interno. E tem o verbete, né? A opção pelo desassédio. Pelo autodesassédio. Porque é interessante que é como se formasse um ciclo também, né? Para você realmente ter uma opção pelo lock interno, você precisa ter um mínimo de autodesassédio. E o próprio foco interno, no lock interno, já vai ampliar o nível de desassédio, de autodesassédio. Porque você deixa diminuir a ruminação, você não quer mais ruminar, você passa para a ação, para buscar as opções, as resoluções, os enfrentamentos, em vez de ficar na volta de si próprio, se queixando e se lamuriando, que é o assédio, que colabora para o assédio, né? E aí entra aquela questão da cognição, né, Helena? Você comentou isso em algum lugar, não vou achar aqui agora. A cognição começa íntima pela autopesquisa e que isso aí a autopesquisa leva a pessoa a estudar. Começa o estudo íntimo, mas você vai ampliando para o universo dessa pesquisa cada vez mais. Você vai
vai buscando a erudição, que vai qualificando a mente, vai limpando e você vai saindo do seu, enxergando além de si, né? Esse link eu acho bem importante também. A opção pelo loco interno fomentando, né, a autocognição. A autocognição. Que também fomenta e potencializa e amplifica, qualifica o nível de autodesassédio. De autodesassédio. Claro. Não, e tem que manter sempre isso aí bem atualizado. Agora, na parafatologia, na página 9, final da primeira linha, você poderia explicar a decisão de ser consim, de deixar de ser consim energívora? Sim, a decisão de deixar de abrir mão dos negocinhos, de ficar repetindo manifestações egóicas, repetindo procedimentos anticosmoéticos, de transferindo a partir do momento que eu assumo que as minhas responsabilidades, que eu não transfiro para outra pessoa, eu deixo de ser, eu não estou mais assediando o outro. Então, a partir do momento que eu decido não ser mais assediadora dos outros, nem autoassediadora, eu estou abrindo mão de ser energívora. E aí a gente lembrando... pensando nessa questão do binômio também, né? Consim energívora, consciex energívora, e tudo que a gente desencadeia ao transferir o que seria uma responsabilidade absolutamente intraconsciencial, ao transferir para outros, entra toda uma cadeia, né? Uma série. Quase um efeito dominó. Né? De assédio mesmo, né? De assédio, né? Começa a fazer aquela ruminação, tira de você a responsabilidade, terceiriza, passa para o outro. Isso você começa a fazer as evocações. Sim, e fica naquela cobrança em relação aos outros, aquelas evocações, e você está consumindo as outras consciências, né? Silenciosamente consumindo. Exatamente. Né? Totalmente no papel de consciência energívora, em polo oposto à condição do amparo. Né? Exatamente, totalmente. Bem complexo. E a continuidade está no item seguinte, né? Que é a substituição do comportamento vampirizador pelo pró-evolutivo autorresponsável. Sim, é a continuidade do item anterior. Exatamente. Agora, professora Helena, na fatologia, página 8, 7ª linha de baixo para cima. Gostaria que aprofundasse a autoparalisação enquanto sinal de advertência frente à sutileza do escapismo e sugerisse meios para melhorar, superar ou reciclar a postura de esquiva e escape. Já tinha comentado, né? Sim. Só que ela está pedindo aí um plus. Vamos lá, vamos tentar ampliar. A autoparalisação é quando você percebe que alguma coisa, algum fato, faz com que você dê aquela parada, como se fosse um início de uma postergação, que dá aquela... cria um pouco de confusão, você mesmo cria uma confusão para não dar prosseguimento ao que deve ser concluído. E funciona quando começa a me enroscar em mim mesma, é sinal de advertência, de sinal vermelho de alerta, que alguma coisa está acontecendo que eu quero escapar do que eu tenho que fazer. A sugestão que ela pede? O que pode fazer? O que pode fazer? Superar, melhorar, muita atenção para perceber essa sutileza dessa autoconfusão que a gente cria para evitar e enfrentar. Não tem jeito. O jeito eu trabalho energia, respiro fundo e penso assim, que tem que ser, o melhor tem que acontecer e vamos lá e vamos enfrentar. Não tem outra maneira. A maneira é enfrentar. Com os melhores pensamentos, com as melhores energias, e quando a gente tem a intenção boa, as coisas colaboram para que tudo aconteça
como tem que, da melhor maneira. Agora, tem uma coisa que eu acho que, não sei se você concorda, que eu acho que é importante a gente pensar como técnica para ajudar nesses enfrentamentos. Eu tenho a impressão de que quanto mais a gente adia um enfrentamento, mais ele vai ficando complexo. Porque as injunções da vida, as companhias evolutivas, vamos dizer, o timing executivo das nossas responsabilidades proexológicas, aquilo vai pressionando, vai diminuindo o tempo que você tem para fazer alguma coisa, as pessoas mais adequadas ou o momento mais adequado. Ele some, ele vai embora. E isso tudo vai complexificando. Então, eu adoto, nem sempre, mas eu procuro, às vezes, na medida das minhas possibilidades, essa técnica. Puxa, se eu não enfrentar agora, depois, com certeza, vai ficar pior ainda. Com certeza. Não é verdade? Vai ficar pior, eu vou me arrepender e aí não vou ter a mesma oportunidade. Né? E outra coisa que eu penso, você falando agora, eu me lembrei, eu penso assim, eu estou segurando na mão de uma mão desnecessária, eu estou mantendo algum vínculo que eu posso libertar, que eu posso me libertar para adquirir melhores companhias, para fazer coisas melhores, mais assistenciais, mais evolutivas, e estou me aprisionando de uma forma que é contrária à minha intenção, né? Estou perdendo tempo, né? E aí tem aquela abordagem também que depois que, muitas vezes, a gente ouve muitos relatos sobre isso, né? Depois que passa, que a pessoa enfrenta, que passa, a pessoa fala, puxa, mas nem era tão complicado, nem era tão difícil. Exatamente. E aí puxa, se eu soubesse, eu já tinha feito dessa maneira. E aí tem a abordagem inversa, né? Que é quando a pessoa não faz, não enfrenta, que é a pessoa ficar pensando e refletindo do quanto que teria sido mais simples fazer antes, né? Exatamente. Aí tem aqueles casos bem simples, por exemplo, fazendo uma analogia, né? Aquela pessoa que tem toda a facilidade ali, por exemplo, para estudar alguma coisa, fazer um curso, mora num lugar que tem todas as facilidades e tal. Ela não dá valor, e o tempo passa e ela, né, tem outras ali atividades. E vai deixando. Aquilo vai fazendo falta ao longo da vida. E aí, quando ela decide enfrentar a situação, aí às vezes já fica muito mais difícil. Exatamente. Em geral. Isso aí. Aí entra a idade, as circunstâncias em geral. Exatamente. Ou seja, a vida tem um time, né? Tem um time. Principalmente a Proexis. Tudo tem um time ideal, não é? Não dá para negligenciar e nem ficar cozinhando, né? E a gente que, no meu caso, né, não sei exatamente o seu, de não ter aplicado, não ser inversor, por exemplo, de já ter refeito e começado as coisas mais tarde, exige também uma atenção maior para a gente ter mais tempo de fazer aquilo, porque eu conheci a Conscienciologia em 2009. Eu vou fazer 55 anos agora esse ano, então tem pouco tempo. Mas parabéns, você está bem ativa. Não, então a gente tem que aproveitar tudo que é possível, né? Eu não moro na Foz e o que eu posso, eu tô sempre ligada, EAD, o tempo que eu tenho, quando eu tenho possibilidade eu venho, então a gente sempre, se a gente tem aquele foco, aquela determinação, de alguma maneira a gente vai conseguindo, né? Vai pelo menos se esforçando. Agora a gente tem esse outro lado de quem não mora aqui. Sim. Vamos ter o verbete, aliás, nos próximos dias vai ser defendido, que se chama Viagem Reciclogênica a Cognópolis, alguma coisa assim. Bacana. E é muito bacana, porque justamente é essa abordagem do impacto, né, do quanto que é evolutivamente produtivo a pessoa fazer esse tipo de viagem. Sim. E aí, eu já passei por isso também. Eu, antes de vir morar em Foz, eu fiquei praticamente um ano vindo de mês em mês, ou bimestralmente.
Então, é interessante perceber isso. É diferente o tipo de envolvimento que você tem na condição de não morador, porque você fica praticamente full time, né? Você não Sim. tem as atividades do dia a dia, Isso, de cuidar da administração da vida e casa, enfim, essas coisas todas É uma normais, imersão, né? quando se vê. Então você faz a imersão. Exatamente. Então é uma oportunidade também diferente. Né? E a imersão, ela permite uma autorreflexão, é um momento de muita riqueza, porque a gente vem e aproveita todas as possibilidades que o tempo permite. Né? Totalmente aqui dentro da opção. Eu lembrei desse verbete que ele dialoga muito bem com o seu, da opção pelo loco interno, porque é também um paradoxo, né? Tem tantas atividades na Cognópolis, tantos cursos, dinâmicas, enfim, tertúlia, mini tertúlia, e, ao mesmo tempo, isso promove uma agitação, um redemoinho. Exatamente, que a gente interior, tem que ter muito intraconsciencial. Exatamente, exatamente. Tem um efeito bastante intraconsciencial pró-reciclagem. Exatamente. Luz, queria fazer um comentário. Vocês estavam comentando agora sobre a questão quem mora fora, né? Eu sou de Foz. Para mim também foi difícil vir chegar aqui, quem nasceu aqui. Você é como a Cal, né? Isso. Desde 2005 que eu comecei a ler na Biblioteca Municipal os livros do Valdo, né? Conheci a Cal, inclusive, na Biblioteca Municipal de Foz do Iguaçu, quando ela trabalhava lá. E para chegar aqui não foi tão fácil assim também, não. Teve vários contrafluxos, né? Comecei a fazer cursos e tal, mas até assistir as tertúlias, para mim não foi tão fácil assim, não. Para estar podendo assistir hoje, todos os dias, ter essa oportunidade, né? Até passa para mim assim, eu estou passando meu time, né? Porque o Valdo está na mini, eu não estou podendo assistir as minis assim durante a semana, né? Mas assim também não foi fácil. Para quem é de Foz também tem esse paradoxo, que muitos você é de Foz vai ser, não é assim, não é bem assim não. É bem complexo. Você tem, Acho que faz uns 3 anos que eu estou começando a poder assistir as tertúlias, né? Eu não sabia como que era feita a elaboração, não participava, né? Mas assim conseguia fazer de acordo com as minhas possibilidades de poder estar fazendo algum curso, alguma coisa. Mas então tem esse paradoxo também. Não é sempre assim, né? Depende da questão da pessoa que é bio, psico, socioeconômico, né? Tem que ver todos esses outros ângulos das esferas da vida da pessoa. Bem lembrado, bem colocado, Clérison. Agora, é interessante pensar também na singularidade, porque são poucos, né? Não são tantos. Por enquanto, né? A gente pensa que cada dia aumente mais o número de nativos, né? Com essas novas gerações, interlúdio funcionando aí todo para vapor. Então, mas também, você já deve ter feito bastante pesquisa sobre isso, né? Da pessoa ressomar aqui em plena era da Cognópolis, né? Interessante. É forte esse vínculo, né? Tem muita informação e assim para você conseguir lidar com toda essa informação em um tempo curto, né? Para você estar nesse time junto não é tão fácil. Aí você tem sua responsabilidade também. Você tem que se manter, você tem que estudar. Então assim não é fácil. Na minha opinião, assim, né? Para quem precisa ainda se manter, sustentar, né? Para você estar são vários livros que estão sendo lançados, né? Você tem um leque tem que priorizar, né? Tem que priorizar isso. Então é muita informação também para você poder estar mas de todo modo, né? Tem a questão do aporte existencial de Ressoma na Trifron, que é o título, aliás, do verbete da Calpei, né? Ela nasceu aqui também, ela defendeu esse verbete há alguns dias, não tem muito tempo. Acho que é um mês, talvez. E é muito rica a história, a colocação dela. É como ela é bem jovem também. Vocês estudaram juntos? Não, você falou que conheceu na biblioteca, né? Mas vocês devem regular, talvez. Não? Vou até pesquisar, é uma boa fonte de pesquisa.
Mas é isso. Vamos lá então. Professora Helena, na Fatologia, página 8, sétima linha, de baixo para cima. Gostaria que aprofundasse a autoparalisação. Desculpa, gente. Essa eu já li, sorry. Na 10ª linha, sindromologia, segunda linha. Página 10, segunda linha da sindromologia. Você poderia comentar sobre a síndrome da mediocrização relacionada ao tema do verbete? Síndrome da Sindromologia, segunda linha. Tá. A partir do momento que você não assume as suas responsabilidades, você fica negligente com você e com todo o entorno. Você fica repetindo, se justificando, se repetindo, e isso aí isso aí é uma automediocrização. Né? Você deixa de assumir, você fica se perdoando, você fica se justificando, e é uma conduta medíocre. Eu te dou uma dica, no Pacíficos, página 579, se você quiser ampliar, tem do professor Valdo, eu procurei ali, né? Tem bastante informação. Mas é isso, é você ser negligente, você se perdoar, você se justificar e ficar se convencendo disso e não sair do lugar, ficar enroscada nessa... Nivela por baixo. Nivelar por baixo, sem dúvida. Você sabe que eu lembrei agora essa coisa da síndrome da mediocrização, do pacto de mediocridade, né? Eu lembrei da moda, né, em função da internet, de toda a tecnologia, que, claro, não vamos entrar aqui nesse debate, não é o foco, sim. Tem todas as vantagens, ninguém está sendo contra. Uhum. Mas também a gente não pode esquecer, considerando o tema do seu verbete, sim, a questão aí do mundo dos selfies e do pacto de mediocrização, que é exatamente um antagonismo a essa abordagem do Locke interno. Exatamente. Né? É mostrar a foto para dizer para os outros que tem uma vida boa, que é feliz e que ter só esse externo superficial ser a falsa realização e a falsa felicidade, né? Que é o que passa, que esse momento de mídia aí, sem querer discutir, que tem a sua importância, mas claro, realmente que acaba confundindo as pessoas, né? E levando a muita melancolia, muita depressão, por falta da busca da essência, né? Exatamente. Agora, Helena, na Fatologia, página 8, na 7ª linha, ele pergunta como funciona o sobrepairamento analítico. O sobrepairamento analítico é como se você saísse daquele fervor do momento, é a predominância você predominar o uso do mental soma ao psicossoma. Você tentar se distanciar do fato e ter uma posição, uma visão isenta, cosmoética do assunto. Se você está enroscado em alguma situação, você entender que você tomar um distanciamento, uma isenção para ampliar a sua reflexão, sair daquele emocionalismo, isso aí facilita e você consegue aí discernir, ter lucidez para você assumir e se responsabilizar e atuar da melhor maneira. Exatamente, dependendo da situação é muito importante você fazer esse sobrepairamento. É aquela questão da cabeça fria, né? Aquela racionalização lúcida, fria, do melhor que tem que ser feito, e você se afastar, nem que você não resolva na hora, respira, dá um tempo, pensa disso, né? Como se você saísse da situação, né? É bem sério isso. Às vezes é melhor não resolver na hora, mas resolver melhor, nem que seja um pouco depois, né? E é interessante nessa questão do sobrepairamento, por exemplo, aquela técnica de se fazer de consciência, de amparador, né? Sim, o que seria se eu fosse, né? Como é que eu agiria? Como que eu agiria se eu tivesse na posição ou de consciência ou de amparador? Fazer o movimento inverso, né?
Isso aí dá, você é uma outra abordagem para pensar e para ajudar a resolver ali. Isso. Agora, na fatologia, página 8, oitava linha, você poderia esclarecer sobre o olhar traforista, as diferenças? A sociedade, de maneira geral, a gente tem aquele vício de olhar sempre as dificuldades, os defeitos, e principalmente se for alguma coisa que a gente não tem muita simpatia, né? Então, é desenvolver o olhar enxergando a situação, as pessoas, pelo melhor lado, observar, buscar o que a pessoa tem de bom, independente se eu tenho afinidade, de ter simpatia ou não, eu vou buscar o que a pessoa desenvolve melhor, o que a pessoa tem de valor, e não buscar o lado, ver as dificuldades da pessoa, né? E ver o lado bom, educar a maneira de conviver e de valorizar aquilo que é positivo, os atributos das pessoas, e não as dificuldades. Porque aí mais uma vez também, né, Helena, essa questão da visão mais trafarista, ela acaba também... O que você pensa sobre isso? A questão do impedimento do trafarismo no olhar mais profundo sobre uma pessoa, sobre a gente mesmo. Porque o olhar trafarista, ele é um olhar assediador. Você reforça o comportamento que a pessoa, você aprisiona a pessoa a continuar daquele jeito, aprisiona ela dentro daquela dificuldade. Você não dá oportunidade para ela e nem para você, porque a partir do momento que você tem o olhar traforista, você pode até ajudar a pessoa a identificar aquilo que ela tem de bom e que ela não percebeu. Então, é uma retroalimentação. Então, vamos alimentar o positivo, o saudável, né? E não ficar mantendo ali aquele aprisionamento. Agora, também fatologia, na quinta linha, de baixo para cima, gostaria que explicasse a constante checagem da intencionalidade. Isso aí é importante, a gente em todo momento está lúcido de qual a intenção que se tem em qualquer situação. Qual é a minha intenção naquela manifestação, naquela escolha, naquele posicionamento. A intenção, ela direciona e ela identifica bastante aquele momento, assim, se você está querendo escapar, se você vai dar uma deslizada na cosmoética. A intenção traz de volta a pessoa à lucidez. Tem que ter sempre isso bem forte. Agora, Helena, você pode comentar a exemplologia? Você traz a questão da opção ingênua, não é? E a opção madura. Sim. Ali a opção ingênua pelo Locke interno é a atitude autoperdoadora ao assumir as responsabilidades pelos próprios atos anticosmoéticos, reiterados, desobrigando-se da reciclagem intraconsciencial. É você identificar que você tem as dificuldades, mas somente ficar a nível de identificação, não tomar nenhuma providência, não assumir e partir para fazer diferente. Um exemplo é o exemplo do fumante, um exemplo assim bem simples, né? Que ele sabe que faz mal, eu fumo, o cigarro me causa várias debilidades de saúde, enfim, mas eu não consigo, eu vou continuar fumando, eu sou assim. O diabético que sabe que não pode comer doce, mas dá uma roubadinha, assim, uma maneira bem simples, né,
E a opção madura pelo Locke interno é a atitude autoimperdoadora, ao assumir a responsabilidade pelos próprios atos, comprometendo-se com as reciclagens intraconscienciais. É identificar aquilo que não está sendo cosmoético, identificar o escapismo, a má intenção, enfim, e não ficar só a nível de identificação. Fazer o enfrentamento, o confrontamento consigo mesmo e bancar ali a postura de aquela hora que dá aquela enfraquecida, que eu vou dar aquela cometida, vou dar aquela respirar fundo e fazer o que tem que fazer e não ter aquela preguiça e lembrar que não estou de férias, que a vida eu não vim a passeio. Sambas à parte, né? Sambas à parte, é. A vida... Para o intermissivista, pelo menos, não é bem assim. Não é bem assim, exatamente. A não ser... Oi, tudo bem? Tudo bem? Parabéns pelo verbete. E eu gostaria de saber se você usou aqui em tecnologia, no tetalismo, se você usou uma dessas técnicas, principalmente essa das 50 vezes mais. Olha, eu usei aqui, digo para você, eu usei a técnica do conscienciograma, usei a técnica da consciencioterapia, eu fiz aquela que a gente vem para a Foz e faz uma semana, usei o Consciencobaia, a técnica da verbetografia, a técnica da exaustividade e das 50 vezes é uma coisa que eu procuro, não digo para você que eu pratique 100%, não, mas eu tenho aquilo assim, bem atento em estar fazendo cada vez melhor e estar atenta no quanto mais eu posso estar me melhorando e reforçando a melhor maneira de fazer e ser mais detalhista, mais incansável em melhorar a cada passo. Obrigada. Quer perguntar? Parabéns pelo verbete. Eu não sei se você já explanou a autenticidade sustentando o autoenfrentamento na página 8, fatologia. Que linha que é, por favor? Só para me ajudar aqui. A quinta de cima para baixo, ou de baixo para cima. A quinta de baixo para cima? É. Autenticidade sustentando o autoenfrentamento. Sim. A autenticidade sustentando o autoenfrentamento. É a autenticidade com você mesma. A coerência entre o que você você decide, né? O que você fala e aquilo que você faz. Não sei se eu consigo... É a autenticidade íntima. Aquela firmeza que você... Aquela retidão que te mantém e que te sustenta para você continuar naquele seu... na sua coragem de continuar bancando o enfrentamento e melhorar e assumir a responsabilidade. Aquela coerência íntima de você não voltar atrás, de você continuar se enfrentando. Tem alguma correlação na página nova com detalhismo? O princípio do posicionamento pessoal para você, o PPP? Relação entre esses dois itens? Qual é o outro item? Com certeza. O princípio Mas eu gostaria que ela explicasse. Princípio, qual que é o princípio? Posicionamento. Sim. O PPP. O princípio do posicionamento, sem dúvida. É aquilo assim, eu me posicionei, vou ser cirúrgica comigo, vai ter o ônus e o bônus, a clareza de tudo isso, mas eu vou seguir em frente, porque eu não quero chegar mas não quero ter uma melancolia, um arrependimento de ter feito aquilo que eu tive a oportunidade hoje de estar recuperando, de estar recompondo e para poder passar para uma outra etapa mais qualificada para
para ter e penso mais para frente, uma outra existência. Então, o que eu posso fazer hoje, então já quero fazer de uma vez, deixar resolvido para resolver outras coisas mais adiante, mais numa próxima. E não precisar colocar band-aid, né? Oi? Para não precisar colocar band-aid, né? Isso, e ter que refazer de novo, se eu posso fazer aqui, né? Que bom. Agora, essa quer perguntar mais? Mas aqui é outra, é numerologia. Pode ser? Então, deixa eu só fazer um comentário que me ocorreu, aí você já pergunta sobre a questão da autenticidade, dentro do que ela falou, porque, imagina, quando a pessoa não é autêntica, que ela tem algum problema, algum trafar, alguma coisa que precisa ser resolvida, quanto mais a autenticidade não ocorre, quanto mais inautêntica a gente é, mais difícil fica de enfrentar aquilo, porque é como aquele problema da sustentação da mentira, não é isso? Exatamente. Quanto mais você mente, quanto mais você omite a verdade, mais vai ficando difícil de você encarar a realidade em si. E para mim fica muito complicado, porque você se torna covarde, né? Exato, e aquilo vai sustentando uma autoimagem que não é real e cada vez mais se vai se embananando, né? Vai dificultando realmente o que ela coloca aqui, que ao contrário, a autenticidade sustenta o autoenfrentamento, né? Porque sustenta nesse sentido, você se expõe, você age de modo com autenticidade e aquilo vai dando força, na verdade. É legítimo, então você enfrenta o que vier, né? Eu acho que até uma ação libertadora. Com certeza, com certeza. Você se sente bem mais leve, bem mais confiante, que está no fluxo. Com certeza. Eu estava comentando com as amigas que aqui dentro do CAEC, acho que nós somos muito privilegiadas. Hoje, o professor Valdo, você estava aqui? Quando ele disse assim, vocês estão vivendo o melhor momento de suas vidas. Aí eu comecei a refletir, realmente, né? Temos um lugar desse maravilhoso para assistir a aulas, né? Laboratórios, dinâmicas, holociclo, holotec e as ideias completas. Por que não fazer essa cirurgia completa mesmo, do que ela trouxe, né? Ser autêntica, porque a gente não tem mais tempo, né? Eu acho que é perder tempo mesmo, tudo isso em nossas mãos, né? E a gente jogar isso fora, que oportunidade a gente vai ter mais? Nossa, eu fiquei refletindo sobre isso, disse, gente, ele falou uma coisinha, mas a gente sabe que é muito mais do que isso aqui, né? É a questão do impacto É agora que nós precisamos de ver tudo isso, né? Muito bom. E esse verbete dela veio a calhar nesse momento, em cima né? do lance, né? A questão das visitas, né? Da paralencologia, da evoluciologia, né? Do evoluciólogo presente. Do transmetor, né, que ele falou. Das reflexões, né? Hoje está com um clima bem assim. E de saber qual é a sua especialidade, no que me cabe aqui, né? Seu papel, né? Sua posição. Sim. Importante, interessante. Muito interessante. A gente observa uma sincronicidade muito interessante entre claro que não é todo dia, mas em algumas ocasiões é absurdo o negócio. A sincronicidade do verbete com o ambiente, com ocorrências em geral. É claro que algumas vezes isso é programado, né? Exemplo, tem evento que a própria instituição pede e, enfim, já se programa e os voluntários mandam verbete sobre o evento. Mas às vezes não, é para evento, não é? E eu não sei se você observou também que hoje deu para a gente escrever tudo que ele falava. Eu mesmo consegui. Eu não tinha observado isso. Hoje, quando eu olhei no meu iPad, você anotou muita coisa? Muita coisa. Eu disse, olha, hoje eu consegui captar melhor, né? A escuta estava melhor, o jeito dele falar estava melhor, tudo. Não que não seja sempre melhor, mas eu estou dizendo, para mim chegou isso, né?
Chegou dessa forma. E como eu copiei tudo, tá uma felicidade incrível. Porque às vezes assim, nossa, eu não copiei isso. Eu queria saber que alguém copiou isso, né? Mas hoje eu saí daqui muito feliz com isso. A questão da... Aí é bom você pesquisar também, é claro, bloco interno aí, a questão da sua condição intraconsciencial de rigidez pensênica, né? Porque muitas vezes é o holopensene, mas nem sempre o holopensene está ótimo, mas nem sempre a gente consegue entrar naquela onda 100%, né? Muitas vezes a gente está com algum problema pessoal, algum transtorno, aquela famosa dor de barriga, entre aspas, e não consegue entrar, né? Não consegue tirar totalmente partido, né? Por que alguns dias a gente consegue mais e outros menos, né? É tudo assunto aí para autopesquisa. Obrigada mesmo pela dica. Agora, você queria perguntar mais coisa? Mas eu acho que a gente até adentrou nela, mas olha, é na página 9, na enumerologia, é a opção pelas neoposturas libertadoras. A gente já está até falando sobre isso, né? É verdade. A opção sobre a partir do momento que você se permite, né, a assumir você se liberta, né? Já automaticamente uma postura libertadora. Você permite que nem você estava comentando, que você aproveitou o ambiente, o ambiente estava propício, porque você também deu esse abertismo, você assumiu o que era para você assumir, e isso aí promove o quê? Uma libertação para você poder fazer o melhor, fazer o que você tem que fazer, o que é de sua responsabilidade, né? Na página 9, para a patologia, na 4ª linha de baixo para cima, o ato de despertar para o entrosamento com a multidimensionalidade. Acho isso bastante importante, né, essa ampliação, e me veio aqui uma ligação direta lá com a interaciologia, a interação, posicionamento pessoal, cosmoética, pacificação íntima, que a partir do momento que a gente faz esse entrosamento com a multidimensionalidade, a gente amplia a nossa visão de conjunto, faz um trabalho mais sério aí junto com os amparadores, e isso pode nos trazer essa pacificação íntima, que de qualquer forma é um trabalho que a gente está tendo aí bastante grande em relação à busca dessa pacificação íntima. Temos aí até o ciclo mental somático aí que vamos ter neste sábado, que é da paz, né? Então, eu achei bastante interessante essa ligação. Eu gostaria de ver se você chegou a pensar nessa linha também, dessa paz ser uma responsabilidade íntima. Sim, esse entrosamento, ele realmente ele conduz à pacificação íntima. E você, ali, agora você falando, eu fui acompanhando e você sintetizou, você falou como realmente foi pensado aqui. O ato de despertar para o entrosamento, percebendo que não existe só a questão física, o intrafísico. A partir do momento que a gente desperta para essa interação das multidimensional, você começa a compreender que que tudo aqui é efêmero e o fato de você assumir, entender que existe mais além, e você assumindo suas responsabilidades, você automaticamente com isso você está se pacificando, né? É bem isso. É perfeito, nessa linha mesmo. E também gostaria de chamar a atenção ali, não sei se já foi, talvez já tenham falado e feito a correção. Nesse ato de despertar para o entrosamento, falta uma letrinha ali, né? No entrosamento, sim. falta o A. Falta ali o entrosamento e tem ali, logo abaixo, a palavra desassombro também, tem ali
Mas Tá. são digitação que, né? Tá certo. Obrigada. Faltou uma hein? crase Eu também. gostaria também de dar mais uma dica, se for possível. Sim. Lá no laboratoriologia. Qual? Laboratoriologia. Eu não sei, nós temos em Saquarema, lá no campus de Saquarema, alguns laboratórios, e eu gostaria de dar a dica Sugerir. do laboratório de curso intermissivo, que talvez fosse um laboratório que pudesse entrar nessa lista aí, né? Sim. Que é a busca aí da própria consciência e acessar, pelo menos, a última vida extrafísica, lá no seu período de consciex, que vem ajudar nessa ampliação de trabalho do seu loco interno, né? Tá certo. Boa. Dá para O que você dá acha? para Você que é verbetório. Não, sim, dá para podemos sim, agradeço a sua dica, contribuição. Vamos, né? Vamos assim, vamos inserir. vamos né? inserir sim. Obrigada. Se a equipe, né? Se a revisão. Você sabe que esse laboratório, você está falando dele, ele é pouco citado na enciclopédia. Ele inaugurou quando? Ele já é antigo. Esse laboratório ele é de 2006, né? Eu fui para lá em 2004, né? 2006 foi inaugurado. Na verdade, eu acho que está faltando, né? Me coloco aí também como uma das pessoas que está deixando de divulgar que em Saquarema nós temos alguns laboratórios que são exclusivos de lá, por enquanto, né? Como aqui tem alguns que a gente não tem lá, que é o próprio laboratório do curso intermissivo, que busca essa linha, né, de a gente acessar aí a nossa última vida extrafísica aí para que nos ajude a trazer, né, os nossos trafores e também o que a gente se programou para cá. E o laboratório da paraeducação, que nós temos lá também, que é um laboratório voltado ao estudo bem sintético aí do nosso paradigma consciencial, que ele busca justamente esse conhecimento da consciência com a multidimensionalidade e a educação além da educação formal. Temos também o laboratório da cosmoconsciência, que é um laboratório que busca aí essa expansão da consciência e uma cosmovisão de conjunto aí, de todo esse trabalho já feito pela consciência. Então, quero me colocar aqui, me comprometer, né, que eu acho que fica até melhor para eu colocar em prática, de fazer uma relação de todos esses nossos laboratórios com a sua essência, e mandar, né, para a verbetografia, para que isso possa ser mais divulgado e até durante como é que a gente fala? A escrita dos verbetes. Isso, na hora que vai fazer, né, os debates lá do verbetógrafo, fazer a sua... Me fugiu agora a palavra. A defesa? Análise. Não a defesa, mas antes, quando está sendo feita a revisão, a revisão, que sejam sugeridos também esses laboratórios, para que eles sejam mais divulgados, né? Isso, tá certo? Porque é claro que esse laboratório, ele foi, eu digo, pouco lembrado, assim, em função no dia a disso. dia, mas ele já foi citado inúmeras vezes, com certeza mais de 100 vezes, por exemplo, na enciclopédia. Isso. Ele é conhecido, é citado, mas eu acho que talvez pudesse ser citado mais pelo tema, não é verdade? O próprio professor Valdo já fez algumas vezes comentários da seguinte linha, né? Todos deveriam fazer uma vez, pelo menos, o laboratório do curso intermissivo. Pois é. E aí fica o convite para todos irem em Saquarema também para fazer esse laboratório, né? Tá certo? Ótimo. Então a gente agradece. Você prepara essa listagem com a descrição dos laboratórios. Eu não sei se tem, eu não estou lembrada se existe isso no site do ICGE. Eu também não porque o ICGE tem várias listagens tem, com laboratórios, né? Mas inclusive na equipe de revisão da verbetografia, esse é um trabalho que precisa ser feito, por exemplo, de atualização dos nomes dos laboratórios. Certo. Exemplo, os laboratórios do CAEC, eles foram renomeados. Eu vi. Então é uma coisa, uma pendência que a gente tem em termos de padronização da enciclopédia. Se nós vamos reatualizar os nomes, ou se vamos manter, enfim, isso está em análise, então está bem oportuno você enviar essa lista para a gente. E laboratório, eu
faço e já fiz muitos laboratórios, e os laboratórios, eles são, para nós, uma ferramenta, assim, ímpar, né? Porque todo esse trabalho que a gente está fazendo hoje sobre o congresso, que a gente vai ter esse segundo encontro da paz, todo esse trabalho que a gente está tendo aí em relação à paciologia, toda essa linha, ele já vem de resultados de experimentos laboratoriais. Todo esse acesso que a gente teve a essas consciências, né, avançadas, tudo isso aí foi resultado das nossas dinâmicas, dos nossos encontros, desse grupo da paciologia voltado para os laboratórios. Então, o laboratório é uma ferramenta que a gente não tem ideia do potencial de acesso extrafísico a essas consciências, né, mais avançadas que a gente tem. E aqui tem muito mais do que em Saquarema, né? Aqui tem um número grande de laboratórios que eu acho que a gente ainda deixa muito a desejar de usar essas ferramentas, né? Tá ótimo. Só uma dúvida, aquele Laboratório da Paz era um projeto? O Pacificário. Ele ainda não está construído intrafisicamente. Extrafisicamente, a gente já sabe que está todo um movimento. Esse laboratório, a construção dele está programada para 2016. Está perto. Já falta pouco. Também faz parte aí desse trabalho do Encontro da Paz, que nós vamos ter, né, esse segundo encontro lá em Saquarema, que vai ser de 18 a 21 de abril. E também para a construção aí do Pacificário, né? E também existe já em Saquarema também um curso que é voltado à paz, que é Paz Responsabilidade Íntima, que a gente vai ter em maio. Aí fica também o convite para quem quiser conhecer Saquarema e já participar aí de mais eventos sobre a paz, né? Tá ótimo. Você tem algum e-mail para passar para a pessoa que esteja interessada? Sobre o... Ou o telefone. Não, a gente pode passar até o e-mail, né? Eu vou passar aqui o meu pessoal, porque eu estou em dúvida do e-mail do IPC Rio de Janeiro, né? Eu vou passar, Ângela, né? No meu caso, Ângela, _M_G 2005 @yahoo.com.br, que vou estar lá em Saquarema, a gente vai estar aí passando as informações. E sábado agora nós vamos ter o ciclo mental somático da paz, que nós já estamos com um grupo grande vindo aí do Rio de Janeiro também, para fazer parte aí do contexto todo aí da paz e divulgar os nossos eventos da paz. E o e-mail lá do Rio de Janeiro, que me passaram aqui agora. Aonde que ele está aqui? Enquanto você vai achando. Enquanto você... esse daqui é para mostrar, né, o nosso folder. Porque nosso tem folder do encontro, né? do segundo encontro da paz, né, que nós vamos ter aí de 18 a 21 de abril, né? E aí tem o telefone do Rio de Janeiro também, que eu posso estar passando para o pessoal estar fazendo contato lá com o Rio de Janeiro, o CEA Rio de Janeiro. 21, nosso DDD, 31537575. E o campus de Saquarema, que é lá na Serra do Mato Grosso, lá pertence a Saquarema, né? Lá na Sampaio Correio. Lá nós temos também telefone, que é 22 2654 1186. Tá ótimo. Você queria passar alguma coisa? Isso. Aqui eu estou também com um folder aqui. O e-mail é agentedapaz@iipc.org. Tá? Isso. Depois estarei divulgando também no final da abertura. Que bom, tá ótimo. Muito bom. Todos a favor da paz. Muito bem. Você quer perguntar, Frederico? Tudo isso gerando aí a nossa pacificação íntima, né? Tem tudo a ver com o loco interno. Tudo a ver, tudo a ver. Só uma perguntinha primeiro para a Ângela, depois para a verbetógrafa. Ô, Ângela, só para tirar uma dúvida, é para educação ou para pedagogia? Educação, tá ok. Bom, para a verbetógrafa, eu não sei se você já explicou isso, mas você podia falar o que é esse terminologia em translirismologia em latim? Aforismo... conhece a ti mesmo, né? É aquele famoso da inscrição do templo de Apolo, sim, né? Exatamente. Conhece... Em Delfos. Essa inscrição veio de lá, não é isso? Exatamente, aplicado àqueles que tentam ultrapassar o que não são, né? Conhece a ti mesmo.
Entendi, obrigado. E só uma coisinha, na remissiologia tem um antagonismo Locke interno até Locke interno. Isso. A gente já viu Já aqui. vimos aqui, mas agradecemos, é isso mesmo. Você podia falar um pouquinho dessa questão, porque eu também já vi o pessoal falar muito do... Eu estou vendo aqui que você trouxe uma abordagem muito na questão da responsabilidade própria, né? Certo. Mas eu não sei se você já chegou a falar hoje, eu já vi muitas pessoas também pegando uma abordagem do Locke interno e Locke externo, no sentido daquela pessoa que se baseia muito no que os outros falam, né? Que está até acho que na tua citaciologia, né? As pessoas que se importam muito com o que os outros falam, então sempre você podia falar um pouquinho desse outro lado também, por favor? Sim, é o antônimo, né? O Locke interno é o que eu estou propondo de assumir a própria responsabilidade através do esforço pessoal, do desenvolvimento da competência, né? E o Locke externo, ele é o contrário, você transfere para as outras pessoas, no meu entendimento, né? Relembrando que eu não sou psicóloga e nem tenho, não é nem essa a intenção, mas o Locke externo, eu entendo que é você transferir, você terceirizar para o outro aquilo que você deveria assumir e fazer. Aí você fica achando que você não é feliz, você não é bem-sucedido por conta do outro, de uma circunstância que você não teve sorte, que você não teve chance na vida, né? Você vai jogando para os outros e para o universo, em vez de tomar a rédea da sua responsabilidade, das suas ações, e aí você fica ali naquele círculo vicioso de repetição e não vai para lugar nenhum. Né? Não sei se eu te ajudei, te respondi. Em efeitologia, na terceira linha, na segunda linha final, o efeito do crescimento pessoal abstraído das adversidades. Aqui as adversidades, as dificuldades, elas servirem como reflexão para você transformar, para você não repetir e você fazer a avaliação e assumir as suas dificuldades, identificar os pontos, as circunstâncias, e você, através dela, ampliar a sua capacidade de transpor as dificuldades, aquela busca das soluções, a identificação do que você poderia ter feito de melhor ou passar a fazer de melhor, e não se prender só no insucesso ou no que aconteceu de difícil ou deixou de acontecer conforme seria o planejado ou almejado, né? Usar isso como a força para você transpor e usar como uma força renovadora para você. Não sei se respondi. Aqui em Fatologia, na página 8, na segunda linha, de baixo para cima, eu queria que você exemplificasse a questão da nova compreensão sobre o aproveitamento da vida a partir dos referenciais internos, do Locke interno. A partir do momento que você decide e que você se posiciona pelos enfrentamentos, pelas responsabilidades, você qualifica, que você assume deixar de ser assediador de si, do próximo, enfim, você qualifica as suas escolhas, as suas manifestações, os seus valores, o que é importante para você, e a partir daí você renova, você recicla as suas escolhas, os seus procedimentos, as suas rotinas, a sua maneira de pensar. Você não quer mais perder tempo com coisa que não vale mais a pena. Isso aí já passa a perder o valor, exatamente. E aí você vai priorizar aquilo que é evolutivo, a questão da inteligência evolutiva. Né? Não sei se te ajudei, se respondi. Helena, eu queria fazer uma pergunta aqui na página 9, na efeitologia.
Página 9. Você fala do efeito do posicionamento cosmoético e autocrítico quanto ao temperamento. Você pode falar um pouco? Sim, o efeito do posicionamento cosmoético e autocrítico quanto ao próprio temperamento. Sim, isso eu fiz comigo, a partir da autopesquisa, da identificação, identifiquei e continuo. Não é um trabalho que finalizou, e ele é diário, é constante, de não perder, não achar que identifiquei algumas coisas, fica por isso mesmo, né? Então, a partir do início de autopesquisa, a identificação de temperamento, que continuo fazendo, e a autocrítica, de que realmente reconhecer aquelas dificuldades que eu tive com mais profundidade, que depois vão sendo diluídas, vão melhorando, vão surgindo outras coisas, ter essa autocrítica, coragem de identificar, olha, é desse jeito, não é bom, é ruim, é egóico, é prepotente, assumir isso corajosamente, não me vitimizar e fazer disso ter aquele posicionamento, não serve, não quero mais, vou fazer de outra forma, vou ter outro posicionamento. Foi dessa forma. Tá, né? Agora, no efeito anterior, o efeito desassediador do autoaprofundamento cognitivo. Porque quando a gente analisa o temperamento, muitas vezes a gente vê as consequências nas outras pessoas ou os feedbacks, né? Sim. Isso serve de um motivo para a gente mudar. Certo. Mas que eu queria saber, assim, na sua opinião, esse autoaprofundamento cognitivo, como que a pessoa pode, assim, tirando o outro, como que ela, aprofundando nela mesma, chegar à conclusão de que vale a pena reciclar, entende? Eu considero, a partir do momento que você começa a se sentir bem consigo mesma. Você tem aquela certeza, eu tinha uma insatisfação muito grande comigo. Eu não entendia bem como era, no que era a minha insatisfação, e com isso eu deixava com que tudo no meu entorno fosse decidindo e fosse me levando. E a partir do momento que eu comecei a fazer essas buscas, essas identificações, essa atenção quanto à cosmoética, eu encontrei uma manifestação de mais tranquilidade, mais satisfação e aprovar de fato como eu tenho procedido e como eu tenho me mantido. É uma satisfação, uma pacificação íntima, que eu repito para você, tem que ter a continuidade. Não acabou de forma nenhuma por aqui. Eu não sei se eu consegui te responder. Sim, seria como uma autocompetição sadia, né? A pessoa busca ser melhor que ela mesma mas sempre. Exatamente, de forma sadia. Por quê? Porque eu estava insatisfeita. Eu ia vivendo da maneira como que eu imaginava, que eu queria impor às outras pessoas o meu jeito, acima de tudo, e aquilo não me satisfazia, aquilo me incomodava. Eu não tinha uma tranquilidade íntima, né? Não sei se... Tá, outra coisa que eu queria te perguntar é, na pensenologia, na página 8, o último item, o holopensene da autolealdade intermissiva. Eu queria saber, assim, no seu caso, o que você usa para fortalecer essa autolealdade? Porque às vezes a gente sabe o que é certo a fazer, mas não é tão natural ainda, né? Sim. Então eu queria saber como você faz para se manter. Eu procuro pensar na hora se surge na hora da confusão, que a gente fica naquele pensar no que, ter bem claro para mim, assim, é melhor para mim ou é melhor para todos? É melhor para mim ou é do meu jeito que eu estou fazendo ou é como deve ser feito?
eu procuro não perder esse direcionamento, se é direcionado para mim, como eu quero, ou se como tem que ser feito e se é melhor, se eu estou querendo me beneficiar ou se eu estou pensando no melhor para todos. Esse é o meu referencial, Laura. Então, só uma última pergunta. Então, você está dizendo que o Locke interno tem um limite, né? Que seria mais inteligente o Locke interno seguir o que, às vezes, abrir mão da escolha do Locke interno, do Locke pessoal, em prol, digamos assim, do Locke de todos, da responsabilidade de todos, entende? Tem um paradoxo que você botou, que eu acho que ajuda o paradoxo a debater esse assunto. Isso, o ato de entrar em si para sair de si. Exatamente, o ato de entrar em si para sair de si. Não sei se é... Mas como que é isso? Se eu tenho uma escolha do meu Locke interno, que seria melhor para mim... Tem que ver intencionalidade, porque esse Locke interno, ninguém está falando. A ideia não é o egoísmo, né? É o Locke interno no sentido de você qualificar e você assumir e enfrentar o que você tem que fazer de melhor e não ficar esperando, no sentido de eu não ficar esperando que o entorno resolva as minhas situações e as minhas necessidades, as minhas dificuldades. A partir do momento que eu entendo, eu trago para mim as minhas resoluções, eu posso estar, no meu entendimento, né, que eu me apropriei, peguei emprestado da psicologia e trouxe para essa situação, porque eu não sou psicóloga e não foi essa a ideia, né? Às vezes, por conta disso, possa ficar essa dificuldade de entendimento, que eu vou me tornar melhor, vou poder entender, enxergar mais além de mim, a partir do momento que eu assumir e não ficar esperando e criando expectativa em cima de outros, né? Não sei se eu consigo responder. Eu queria falar um pouco sobre isso daí que você está falando. Só para ficar mais claro, essa questão de Locke vem de locus de controle. É interno e externo, ou seja, você controla suas ações mais baseadas no que os outros, no externo, que vai pensar sobre você, ou é mais de acordo com os seus interesses pessoais? E dentro dos interesses pessoais tem a questão da assistencialidade e de pensar mais nos outros, né? Não só em si. Então, isso não tem a ver com Locke interno e externo, assim, de olhar para o outro e olhar para si, não. Tem a ver, assim, de quais os princípios na hora que eu vou tomar ações, tem a ver com meus traços de personalidade. Minhas ações são mais baseadas no foco externo, assim, eu vou tomar de acordo com os outros o que eu acho que é melhor, que os outros vão achar daquilo, ou do que eu penso sobre aquilo, entende? Para quem quiser entender melhor, tem um livro, eu não lembro o autor agora, mas tem ali na Holoteca, que é a Teoria da Personalidade. E ele, nesse livro, tem falando melhor sobre locus de controle interno e externo. Obrigada. Tem o antagonismo, né? Locke interno, Locke externo. Tem o vermelho. Mas obrigada aí. Ótimo. Você quer perguntar ainda? Ou podemos seguir aqui? A verbetógrafa, na neossinapsologia, na página 9, final da primeira linha, você poderia exemplificar as neossinapses desenvolvidas a partir da renúncia sincera das reivindicações pessoais egóicas? Sim, a gente a partir do momento que eu deixo de pensar só em mim, que eu renuncio aquilo que eu só para mim, eu passo a pensar nos outros, passo a olhar de outra forma e rompo aquele monoideísmo de ficar sempre o eu acima do todo, né? Renova e desconstrói isso. Agora, na ciclologia, página 9, você poderia ampliar e exemplificar
o ciclo da autoinvestigação árdua, permanente, no aqui e agora multidimensional? Sim, é aproveitar o tempo todo, né? Ter clareza da preciosidade do tempo nas renovações íntimas, na Recim, na Ressex, não perder tempo, tem que ser aqui, agora, já, não deixar para depois, e manter sempre a autovigilância, a autopesquisa e dedicar, priorizar o melhor uso do tempo evolutivo. Agora, tem uma pergunta sobre aquele aforismo da estrangerismologia, o nós CTY. Ela pergunta qual é a relação com o verbete, de modo prático, se você poderia exemplificar alguma coisa, clarear melhor, explicar melhor a relação desse aforismo com o tema do verbete em si. Conhece a ti mesmo, né? Quanto mais você se conhece, mais você vai saber fazer as suas escolhas, sejam elas, você vai ter consciência se você vai estar transferindo, se você vai optar em passar para frente, para os outros, as suas responsabilidades, o que você tem que fazer, se você vai assumir, é a questão de ter claro a escolha que você quer para você mesma. A partir do momento, quanto mais você se conhece, mais você tem discernimento e alcance para saber o que é melhor e o que você está fazendo, na verdade, de aproveitamento. Eu acho que a base de tudo é o autoconhecimento. Porque sem ele a gente fica vendada, fica com os olhos fechados, né? Agora, na parafatologia, na página 9, penúltima linha, você poderia comentar a qualificação do ciclo multiexistencial pessoal? Você qualificando, porque são ciclo multiexistencial pessoal, são todas as... nós já tivemos muitas vidas, muitas existências, e hoje, parece que a gente está no momento melhorado das outras, né? Então, quanto mais eu qualificar hoje, me preparar, melhor condição eu vou ter de chegar nas próximas, vou estar adiantando, adiantando o serviço para outras, vou melhorar as companhias, vou adiantar o que eu tenho para fazer, para ter uma próxima, ou as próximas que virão, vou estar qualificando ela, né? A elas, né? Eu não sei, só dentro aí do que você falou, só complementando, assim, essa questão do ciclo multiexistencial, porque pessoal, que é justamente a questão da ressoma e dessoma, né? Exatamente. Intrafísico e extrafísico, vai e vem, bate e volta. Se a gente pensar que a continuidade disso não são os outros, somos nós mesmos. Então, é claro que o que eu deixar de fazer... A opção pelo loco interno vai tender a aprimorar isso, a qualificar, porque você passa a ter você como referência, mais você do que os outros, né? É intransferível, né? Exatamente. E aí eu pensei essa questão de como que isso pode qualificar também, em termos de qualificação do ciclo, né? De aumentar a lucidez, de aumentar a própria condição do autorrevezamento lúcido, né? Que é uma coisa que a gente sabe que está começando agora. Eu, pelo menos, eu não tenho nenhuma lembrança, assim, não sei vocês, talvez alguém tenha, mas eu não tenho rememoração de já ter feito autorrevezamento lúcido em outra vida, que não essa. Então, isso tudo, eu penso que esse tema ele vai ajudar muito. Se a pessoa entra nessa técnica, enfim, nesse clima do loco interno, da opção pelo loco interno, já aumentar. Isso tudo vai sendo aprimorado, né? A questão do entrosamento entre uma vida e outra, entre o intermissivo e o período intermissivo e a próxima, a ressoma, né? Com certeza.
né? Então, com mais capricho a pessoa vai se dedicar, né? Exatamente. Agora, sobre aquele paradoxo, tem uma outra pergunta aqui. Ele pede se você pode expandir esse paradoxo do ato de entrar em si, do egocentrismo, para sair de si, altruísmo. Na questão assistencial, né? Eu só posso ampliar a minha assistência se eu deixar de ser egoísta. Quanto mais eu assumir e sair de mim de forma egóica, eu assumo o egocentrismo aí, no caso, eu assumo as minhas responsabilidades, o que me pertence, mas não para poder entender, enxergar o outro e fazer pelo outro aquilo que é necessário, né? E não como eu penso, né? O necessário. Essa questão do link, né? Macrocosmos, microcosmos, isso tudo está bem interligado. A gente sabe aí das relações, não é? Agora, Eucardo, você queria perguntar? É uma pergunta que está latente. Pergunta que não quer calar. Que está me deixando pensativo aqui. A primeira linha da fatologia, o que é a resolução talante, sabendo que a gente conhece a expressão a seu talante, né? Talante, diz, firme, vontade, né? Firme, decidida, que não vai voltar atrás, que eu vou em frente, vou ali com toda a força, mesmo se titubear, não pode titubear e tem que seguir em frente. É só isso. Sem se corromper. Agora, Helena, você podia comentar mais a enumerologia. São vários itens, né? Em numerologia, em geral, são 7 itens. Você comentou a questão das neoposturas libertadoras. Dá uma apanhada aí, geral, a gente ainda tem um tempinho. Opção pela coerência pessoal, né? Eu ser coerente com aqueles meus princípios, com o que eu realmente eu decidi, falo, né? Ter uma cosmoética dentro do comportamento, das decisões, que remete a neoposturas. A partir do momento que a gente age dessa forma, a gente vai se libertando, vai abrindo mão e aquilo vai dando um profundo alívio. A pessoa passa a ter uma gestão assertiva, ocorre uma organização, um fluxo melhor, que vai se abrindo de assertividade na manifestação e em todo o entorno. Acontece automaticamente, a gente entra num processo de reeducação consciencial que vai cada vez ampliando mais. A opção pela teática dos autotrafores, vai havendo a vivência de daquele conhecimento, daquele entendimento e a assunção dos trafores, a gente vai identificando e assumindo e botando a serviço da assistência aquilo que a gente pode oferecer de melhor, né? A gente aí entra na autoassistência inegóica, que a gente deixa de estar em primeiro lugar e as coisas serem dirigidas para a gente, e sim pelo entorno, e a opção da autorresponsabilização evolutiva, que tudo depende do nosso próprio esforço, se quiser realmente optar pela evolução e pela qualificação da existência, né? Agora, que é intransferível e pessoal, e não tem como fazer de outra forma. Eu lembrei agora daquelas leis da Proexis, né? Tem o verbete do professor Valdo. E essa questão da intransferibilidade é bem séria, né? Não adianta. Não tem como, não tem jeito. Só vai se arrepender se não fizer mesmo. E aí, mais uma vez, a gente percebe o quanto é importante a gente conseguir validar o pouco incipiente que a gente aprendeu, que a gente já tem de inteligência evolutiva. Exatamente. Né? E que tudo isso vai reverberar no entorno, a manifestação vai ampliar para
em todo o ambiente físico e extrafísico também, né? Tudo exatamente. se mistura. Isso. Então, professora Helena, a gente está tempo esgotando. Eu queria agradecer muito a sua participação. Fica aí o convite para os novos verbetes, né? Aguardamos aí novas visitas com novos verbetes. E a gente agradece demais aí as perguntas dos tertulianos, teletertulianos, a presença de vocês. E vamos aqui aos nossos anúncios. Clarice. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje são 3 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. O Adélio com ECP2 e o Cleverson com o 2º Encontro Internacional da Paz. Olá, pessoal. Gostaria de anunciar para todos, primeiro com uma pergunta, né? Você já pensou em se tornar desperto nessa vida intrafísica? Um curso que ajuda muito nessa questão da desperticidade é o SCP-2. Nós vamos ter agora, dias 13, 14 e 15 de março, o SCP-2 em São Roque, São Paulo. Então, convidamos a todos para entrar nessa imersão em São Paulo, ou pessoas que possam estar por São Paulo nesses dias. O SCP-2 ele ajuda muito na reurbanização das regiões, né? E hoje a gente percebe que São Paulo é uma região que precisa de muito apoio, e a reurbanização sempre é positiva em todos esses locais. Convidamos todos então nesse convite da desperticidade e ajudar na reurbanização da região também de São Roque e São Paulo como um todo. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. Convidamos os tertulianos e tertulianas para participar do 2º Encontro Internacional da Paz, que ocorrerá nos dias 18 a 21 de abril no campus do IPC em Saquarema, região dos Lagos do Rio de Janeiro, rica em energias com padrão diferenciado da paz consciencial. Além das apresentações de pesquisa e mesas de debates, haverá conferência com o professor J. Vasconcelos, filósofo e advogado defensor do conceito democracia pura. Também ocorrerá um pré-evento nos dias 11 e 12, teremos um curso inédito, o Pacificarium, com dinâmica de campo, a qual deverá ocorrer no futuro Laboratório da Paz. Nunca o planeta necessitou tanto desse holopensene. Contribuam com suas energias em prol da materialização do primeiro laboratório grupal da paz do planeta. Informações pelo telefone 21, código 21 31 53 7575 ou pelo código 45 21 02 14 48. Obrigado. Para amanhã, teremos o verbete Orgulho Autoinibidor, especialidade Psicossomatologia, e a verbetógrafa Vera Maciel. Muito obrigado e boa tarde a todos.